Boa noite, senhoras, senhores, irmãos espíritas. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos. E hoje temos um tema muito interessante, que é a prece. Há milênios, o homem vem tentando melhorar seu relacionamento com a divindade. E para isto, eles criaram oferendas, sacrifícios e rituais. Porém, com a evolução da raça humana, eles observaram que os cultos exteriores não eram necessários para a sua purificação. E começaram a mergulhar para dentro de si mesmo. E entenderam que a melhor oferenda é a boa intenção. O melhor sacrifício é o esforço para domar a si mesmo. E o melhor ritual, o ritual mais agradável a Deus é a prece. Então, meus irmãos, a prece é uma ferramenta muito importante para a nossa evolução íntima. Pois é através dela que nos conectamos à divindade. Então, a palavra orar vem do latim orare, que significa falar. Então, quando vamos falar com a divindade, dizemos que estamos fazendo uma prece. Devido a este ato de falar com a divindade. Porém, um sábio da antiguidade já falava: arar é orar. Então, toda vez que estamos na cabeceira de um doente, servindo, ajudando com o que quer que seja, uma água, uma palavra amiga, estamos ali orando. Quando estamos cultivando o jardim, para que o mundo fique mais belo, estamos ali orando. Quando vamos subir uma tribuna para fazer uma palestra espírita, também ali estamos orando. Quando um cientista que passa grande parte da sua vida tentando descobrir uma medicação que vai auxiliar milhares de pessoas, ele ali também está orando. Então, podemos certificar isso na questão 675 do Livro dos Espíritos,
que Kardec pergunta: o homem deve trabalhar apenas para causas materiais? E os espíritos superiores respondem: o homem deve trabalhar para o corpo e também para o espírito. Isso diz que nós não devemos trabalhar apenas para a parte física, adquirir coisas físicas. E o que mais importa, que é o nosso sentimento, que é a nossa evolução, que é a parte espiritual, que é permanente. Temos que trabalhar para melhorar esta parte também. E aí, complementando, eles falam: pois toda atividade útil é trabalho. Então, todas as vezes que trabalhando em prol dos nossos irmãos, para auxiliá-los, estamos orando, estamos trabalhando. Então, na questão 658 da terceira parte das leis morais do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: orar é agradável a Deus? Os espíritos respondem: sim, orar é agradável a Deus. Então, nós temos que utilizar esta ferramenta para nos conectarmos. Pois não é pelas multiplicidades das palavras que iremos conseguir isto. Pois, complementando esta pergunta, ele termina: desde que seja feita com o coração, pois para ele a intenção é tudo. Por isso que o principal objetivo da oração, da prece, é o quê? É a educação do sentimento. A prece serve para educar o nosso sentimento. E a palavra educar? A palavra educar vem do latim educare, ex ducare, que significa tirar para fora. Ex fora, ducare, tirar. Tirar para fora. E a educação do sentimento nada mais, nada menos é que você extrair, tirar para fora os maus sentimentos que estão em seu coração, em seu espírito. Pois esses maus sentimentos é que te prendem e não deixam você voar, evoluir. E complementando, na questão 659 do Livro dos Espíritos, ele fala: qual é o caráter da prece? E os espíritos respondem: a prece serve para adoração. Porque nós devemos adorar somente a Deus. De que forma Jesus adora a Deus? Jesus adora a Deus amando o seu semelhante. Amando o seu semelhante.
E através da prece, a prece serve para pedir, louvar e agradecer. Sabemos nós que temos muito, mas muito mais a agradecer. Porque Deus já deu quase tudo. Deus já deu semente, já deu sol, já deu a chuva, já deu o terreno. Agora alguém tem que plantar. E este alguém somos nós. Então a maior parte Deus já fez. Só falta a pequenininha. Mesmo assim, não fazemos. E quando fazemos, murmuramos, criticamos. Então, vamos agradecer mais e reclamar menos. Porque aquela pessoa que reclama muito é porque ela está na colheita. Porque na hora do plantio todo mundo ri. Mas na hora da colheita, muitos, a maioria, reclama, resmunga muito. Então vamos agradecer sempre por tudo. Porque mesmo as piores coisas são boas. Pois é ali que temos a oportunidade de quitarmos a dívida que nós mesmos criamos, e possamos nos ascensionar na escada interminável da evolução. No mecanismo da mediunidade de André Luiz, ele diz: nós devemos orar para transformar o coração da vida em vida do coração. Em transformar os sentimentos, as vibrações baixas em vibrações elevadas. Nós podemos citar, por exemplo, um texto do Velho Testamento que fala sobre a simbologia da Arca de Noé. Porque a Arca de Noé, gente, não existiu. Foi um texto criado pelo povo hebreu para que eles pudessem relatar os seus conhecimentos espirituais, as suas inspirações. Até hoje vemos na televisão que fulano de tal encontrou a arca em tal lugar. Ela não existiu. São histórias bíblicas. Então, na Arca de Noé, nós temos a parte inferior, a parte média e a parte superior da arca. Noé pegou um casal de cada animal e colocou na parte inferior da arca. Na parte do meio da arca, ele vivia com sua família. E na parte superior, ele subia para orar, observar o mundo exterior e soltar a pomba. No simbolismo da história, por inspiração, o povo hebreu descreveu a nossa casa mental. Na parte inferior, que remete ao arqueocórtex, ou subcórtex, onde tem o nosso sentimento mais primitivo, da parte quando éramos do reino animal, reino instintivo, onde predominam as paixões, a raiva. Então nós temos ali, na parte inferior,
essas vibrações. Na parte mediana, onde Noé ficava com sua família, nós temos o córtex, que é a nossa vida atual cotidiana. E no terceiro nível, que temos o supracórtex, onde temos os sentimentos e vibrações mais elevadas, como amor, fé, esperança no futuro. E quando oramos para transformar os pensamentos inferiores em superiores, do arqueocórtex para o neocórtex, do subcórtex para o supracórtex. Palavras não importam, importa que nós entendamos. E foi isso que André Luiz quis dizer naquela frase, de transformar o coração da vida em vida do coração. Então nós temos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis, algumas passagens bíblicas que nos levam a refletir sobre este tema. Então, em Mateus 6, de 5 a 8, Jesus relata que quando fores orar, não assemelhei-vos com os fariseus e hipócritas, que oram em pé em plenas sinagogas e pelas esquinas das cidades, para serem vistos pelos homens. Mas, quando fores orar, entre no seu quarto e com a porta fechada, ore ao Senhor em segredo. Pois em segredo, vendo o Senhor, o recompensará. Então, nós temos nesses ensinamentos a humildade, que nós devemos ser humildes, a modéstia, porque Deus está em nós, no nosso DNA, não existe caminho para Deus, Deus está em nós. Nós devemos entrar para dentro de nós para encontrarmos a divindade. Madre Teresa de Calcutá escreveu um livro chamado Oração e foi entrevistada por um repórter. E certa hora da entrevista ele perguntou: Madre, a senhora ora todos os dias? Ela falou: sim, meu filho, eu oro todos os dias. E o que a senhora fala com Deus? Ela falou: falo nada, só escuto. E ele falou: é verdade? E o que ele fala com a senhora? Ela respondeu: fala nada, só escuta. Então é no silêncio do pensamento, no silêncio do sentimento, que nós conseguimos nos conectar com a divindade. Não é necessário pedir coisas, porque Deus, antes de pedirmos, Ele já sabe o que necessitamos. Só precisamos fazer a nossa parte. Só precisamos trabalhar para crescer, para evoluir, para maximizar a nossa vibração espiritual, para melhorar a frequência dos nossos sentimentos, para que sejamos carta viva do Evangelho, como citou Paulo de Tarso. Em Marcos 11, capítulo 25, ele chama a nossa atenção.
Ele diz, Jesus diz, quando fores orar, primeiro perceba se tem algo com seu irmão, alguma dívida com seu irmão. Caso tenha, vá pedir primeiro perdão a ele, para depois orar. Pois se não perdoares seu irmão, seu Pai que está no céu não vos perdoará. O perdão, meus irmãos, não é para o outro. O perdão é para nós. Quando perdoamos o outro de verdade, é um peso que sai de nossas costas. Mas não crie expectativa no outro. Pois o outro ele pode aceitar ou não o seu perdão. Isso não é importante. O importante é que você o perdoe de verdade. Certa vez, Chico Xavier estava muito triste. Emmanuel chegou a ele e perguntou: Chico, você está triste? O que está acontecendo? Ah, eu tive uma desavença com o compadre. Eu acho que ele não gostou e se afastou. Emmanuel, vá até ele e peça desculpas. Chico levantou, foi até a sua casa, tocou a campainha. Quando ele abriu a porta, Chico falou: meu irmão, você me perdoa, eu errei com você. E o abraçou, chorou. E o rapaz igual um pau. Quando ele parou, o compadre virou e falou para ele: Chico, eu não sei se você é muito humilde ou se você é um sem vergonha. O Chico, com seu jeitinho, falou: ah, meu filho, eu sou um sem vergonha mesmo. E foi embora. Porém, continuou a ficar triste. E Emmanuel falou novamente: Chico, você parece que ainda está triste. O que houve? Ah, Emmanuel, eu acho que ele não aceitou meu perdão. Emmanuel virou e falou: Chico, você fez a sua parte. A parte dele, ele tem que fazer. E você, Chico, já estava acumulando uma nuvem escura no seu coração. Quando você o perdoou, essa nuvem sumiu, pois estava atrapalhando o nosso trabalho mediúnico. Então, temos que perdoar. Sempre, meus irmãos. E também, em Lucas, capítulo 6, versículo 45, Jesus fala: o homem bom fala da bondade que está entesourado em seu coração. E o homem mau fala da maldade que está no coração. Pois o homem fala do que está cheio o coração. Então, mais uma vez, Lucas chamou a atenção que nós temos que nos atentarmos para as nossas condutas, para os nossos pensamentos, principalmente para o sentimento, pois tudo começa no sentimento. O reto sentimento leva ao reto pensamento. Somos pacotes de desejos. É o desejo que nos impulsiona para frente. Então, vamos desejar coisas boas para que o nosso coração seja bom. Em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14, temos mais um ensinamento do grande mestre Jesus
no qual ele fala que o fariseu e o publicano subiram para orar. O fariseu elevava os olhos para o céu e dizia: Senhor, muito obrigado, pois não sou um pecador, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou sempre o meu dízimo. Já o publicano, se mantendo de longe, sem olhar a cabeça para o céu, mas batia no peito dizendo: Senhor, perdoa-me, pois sou um pecador. E Jesus falou: em verdade vos digo, este último voltou para sua casa justificado perante Deus, pois ele foi modesto e humilde, enquanto o primeiro, o fariseu, ele se colocava numa posição superior, com ele mesmo sendo a justiça, como se ele mesmo fosse bom. E Jesus falou, quando chamaram ele de bom, ele falou: por que me chamaste de bom? Bom somente meu Pai que está nos céus. Então é mais um ensinamento que devemos ser modestos, humildes para com todos. Então, meus irmãos, estes ensinamentos de Jesus nos ensina que a prece é uma ferramenta incrível que devemos utilizar todas as vezes que fomos tentados, que nossa vibração de ser inferiorizar, que toda vez que pensarmos negativamente, que toda vez que estivermos com ódio, rancor, raiva, feche os olhos, entre em seu quarto íntimo, pois o quarto que Jesus disse ali não é o quarto físico, é o quarto íntimo, dentro de você. Feche sua porta, silencie-se e ore com o coração. Não com palavras prontas. Nada disso. Não precisa se ajoelhar. Não precisa roupa branca, roupa azul, amarela, vermelha, luz, sem luz, nada disso. Apenas conecte-se a Deus. Entre para dentro de si. Silencie e ore, pois a sua vibração será elevada e você vencerá aquele momento ruim que está passando. Faça isso todas as vezes que o seu sentimento estiver com vibração negativa, tóxica. Então, meus irmãos, eu espero que vocês possam orar mais, que vocês possam trabalhar mais, realizar mais preces, para que a cada dia vocês se tornem seres melhores. Como diz Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Pai nosso que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor
seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha aos nossos corações seu reino de bondade, paz e sinceridade na estrada da redenção. Cumpra-se seus mandamentos, que não vacilam e nem erram, no céu, em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz e de carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os crimes tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Sob a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante de tua luz. Mas que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se passa a vontade de seu infinito amor. Desejo a todos os irmãos muita luz, que assim seja.